Gente, desculpa, eu espero que vocês compreendam os problemas, mas eu já achei que estava tudo conectado, já tudo pronto, mas não estava. Eu tinha que configurar aqui para poder gravar direitinho. Pessoal da gravação, a aula de hoje é no formato podcast. Estou sem câmera, perdão, mas vocês vão apenas escutar a minha voz vindo do além como um grande mensageiro e ver os slides. E galera, tem outra coisa aí. A aula de hoje vai ser apenas respondendo questões, tá certo? Eu não costumo fazer essa aula sempre, pelo menos não está no meu planejamento que isso aconteça com outras listas de questões, se vocês acharem necessário. Mas eu vou fazer essa para apresentar o modelo de questão de humanas para vocês irem conhecendo, né? E para vocês verem mais ou menos como é que o que a gente estudou entra para responder essa questão, como isso entra. Como é que a gente pode usar o que a gente estudou para responder essas questões. Tá certo? Fazer uma revisãozinha aqui. Galera, a primeira coisa, ao se deparar com uma questão de história das ciências humanas, no caso, no Enem, vocês devem primeiro olhar a questão, tá certo? Por quê? Porque, lembra que eu falei lá na aula de introdução à história, que é a pergunta que define o que o historiador vai usar como fonte, a pergunta que define o objetivo e tudo. A pergunta é algo muito importante para o historiador. Da mesma forma, se vocês lerem a pergunta antes, vocês já vão para o texto com uma ideia, certo? Vocês já vão para o texto procurando naquele texto alguma coisa com direcionamento. Como no Enem vocês não têm muito tempo, então é interessante que vocês já vão com o direcionamento para também não entrarem em devaneios, não ficarem viajando muito em cima do texto. Vocês já vão olhar aquilo, tá certo? Então vamos lá, essa questão pergunta o seguinte: uma vez que a neutralidade é inalcançável na atividade mencionada, é tarefa do profissional envolvido. Qual é a atividade mencionada? Esse texto é do Hobsbawm, A Invenção das Tradições, de 1984. A história não corresponde exatamente ao que foi realmente observado na memória popular, mas aquilo que foi selecionado, escrito, descrito, popularizado, institucionalizado, por quem estava encarregado de fazê-lo. Os historiadores, sejam quais forem seus objetivos, estão envolvidos nesse processo, uma vez que eles contribuem, conscientemente ou não, para a criação, demolição e reestruturação de imagens do passado, que pertencem não só ao mundo da investigação especializada, mas também à esfera pública, na qual o homem atua como um ser político. O Hobsbawm está falando sobre a prática do historiador. E ele difere a prática do historiador, mostra a diferença da prática do historiador da memória popular. Porque a prática do historiador está baseada no escrito, na seleção do escrito, do descrito, do que é popularizado, do que é institucionalizado. E ela serve para, consciente ou não, para criação, demolição e reestruturação de imagens do passado. Lembra lá que eu falei sobre fato histórico? E como o fato histórico ele é criado pelo historiador a partir das fontes, né? Então, o que é fonte? O que é fato histórico? O que leva essa categoria de histórico para um grupo pode não ser para o outro, depende do sentido que você dá a esse passado, do significado que você dá a esse passado, tá certo? Então, galera, observando isso, tendo a neutralidade como inalcançável, né? O Hobsbawm fala do historiador como um ser político. Então, o profissional, dentro desse aspecto político que ele exerce na sociedade, o que é que ele deve fazer? Essa resposta vocês já viram, porque eu já passei aqui algumas vezes, errou aí. Mas, vamos lá. Criticar as ideias dominantes? Não, sim e não. Sim, porque é interessante, enfim, pode ser um dos objetivos da história, mas não é isso que o texto trata.
Respeitar os interesses sociais, o texto fala de interesses sociais, mas ele coloca o historiador como um ser político. É essa a principal discussão do texto. Não está falando dos interesses sociais, na verdade está falando como a memória popular não é igual à história, tá certo? Como vão ter outros interesses envolvidos. Defender os direitos das minorias pode ser um dos objetivos, uma das tarefas do profissional, mas não é o que o texto trata. Satisfazer os financiadores de pesquisa pode ser, mais uma vez, uma das tarefas do profissional, mas não é o que o texto trata. O texto está falando da importância do historiador, pelo menos o texto relembra a importância do historiador explicar as escolhas realizadas. Ele não diz isso categoricamente, vocês não vão encontrar no texto ele falando isso. Mas por que é importante os historiadores explicarem as escolhas? Porque essas escolhas não são neutras. E o historiador trabalha com base em um método, tá certo? Então, apesar do método, as escolhas não são neutras. É isso que a questão traz. Então, qual é o mínimo que o historiador pode fazer? O que é que ele tem que fazer? Explicar quais foram essas escolhas, como essas escolhas foram feitas, com base em que, tá certo? E mostrar como essa ideia se constrói, tá certo? Porque eles estão envolvidos no processo e, conscientemente ou não, eles criam, demolem, reestruturam imagens do passado, tá certo? Então, isso confere ao historiador a responsabilidade de dizer como esse processo é feito. Lembra do exemplo da blogueirinha de merda? Que a blogueirinha de merda faz a história dela de qualquer jeito. Ela faz a história dela de qualquer jeito, né? Conta lá os fatos numa sequência louca, sem relação com a realidade. O historiador, diferente da blogueirinha de merda, tem uma responsabilidade social, tá certo? E essa responsabilidade social está ligada à explicação do seu método, está ligada à prática do método histórico. E é esse método histórico que o Hobsbawm fala, que o Hobsbawm trata como uma seleção que dá origem a um texto escrito, uma descrição, e trabalha com memória institucionalizada das coisas, né? Então é isso que ele está se referindo, o método histórico. E o método histórico obriga o historiador a explicar as suas escolhas no caminho, tá certo? Então essa é a primeira questão. Observem, galera, o que eu falei de usar a questão para ler o texto, tá certo? Segundo, observem quem escreve esse texto, o contexto que esse texto é escrito. O Hobsbawm é um historiador comunista inglês, tá certo? Ele se coloca assim. Um historiador comunista inglês. E ele trabalha com história moderna e com teoria da história, tá certo? E o Hobsbawm, ele escreve sempre sobre esse papel político do historiador, essas escolhas que o historiador faz. Então, se vocês, por exemplo, conhecerem o Hobsbawm, conhecerem a obra do Hobsbawm, vocês já teriam respondido essa questão de cara, certo? Sem muito trabalho. Então, por isso é importante ler a fonte, por isso é importante conhecer qual é a fonte, qual é o contexto ela foi escrita. Porque muitas vezes esse contexto já entrega aí a questão para vocês, tá certo? Então, passando. Essa vocês vão me responder. O texto refere-se ao movimento migratório denominado. Qual é o movimento migratório que é caracterizado da seguinte forma? Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Então, olha só, qual é esse movimento migratório que está ligado a movimento, né? A se mover no espaço, dependendo das garantias de subsistência, da sobrevivência. Nomadismo, isso mesmo. O sedentarismo é exatamente o que acontece quando
da Revolução Agrícola. Então, a Revolução Agrícola possibilita o sedentarismo, a descoberta das práticas da agricultura e pecuária possibilitam o sedentarismo. A transhumância, eu não sei o que é, sinceramente, não conheço, tá certo? Êxodo rural é a saída do campo para a cidade. O texto está se referindo a uma época que não existe cidade, então é uma ruralização, tá certo? E o pendularismo é um movimento migratório que está ligado ao trabalho, e é um movimento migratório que não é permanente. Ele diz respeito a um movimento de pêndulo mesmo, as pessoas vão e voltam exatamente igual a um pêndulo de relógio. Elas vão e voltam, como por exemplo a população de Macaíba que trabalha em Natal. Quem é de Macaíba e trabalha em Natal, vai trabalhar em Natal e volta para dormir em Macaíba. Esse é um movimento pendular, o que acontece com a população de Parnamirim, São Gonçalo, com a região metropolitana como um todo, né? As pessoas da região metropolitana vão para Natal para trabalhar e voltam para suas cidades. Algumas pessoas. E aí isso é a característica do pendularismo, esse movimento de pêndulo, de ir e vir no espaço, tá certo? Então nenhuma dessas, só sobra o nomadismo. Esses movimentos migratórios vocês vão ver com mais dedicação, né, em geografia. Olha só, questão sobre pré-história, pintura rupestre, certo? Olha aí o que é que está acontecendo nessa pintura rupestre. A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa. Então, olha só, a questão está relacionando pintura rupestre e cultura brasileira, tá certo? E ela quer saber o que é que essa pintura rupestre expressa. O que é que nós temos na pintura rupestre? Uma situação de um animal, pessoas ao redor, né? Pessoas com armas ao redor, com instrumentos, enfim, com coisas nas mãos, ao redor do animal. De vários animais, né? Então, para mim, dá o sentido aí de caça, de uma situação que eles estão caçando, lidando de alguma forma com o animal, porque tem coisas ao redor e tem várias situações diferentes, não é uma só, né? Dentro da mesma pedra. Então vamos lá. Essa questão, ela diz respeito a relação que fazem entre pré-história, certo? E época pré-colonial nas Américas, tá certo? E a questão e as alternativas, elas colocam essa relação, e aí faz a gente pensar sobre essa relação entre pré-história e sociedade pré-colonial nas Américas, tá certo? Então vamos lá para as alternativas para poder entender a imagem. O conflito entre povos indígenas e europeus durante o processo de colonização do Brasil, olha só, não retrata dois povos, não dá para identificar dois povos, não dá para identificar que eles são indígenas de nenhuma forma, né? A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia de seus membros, mais uma vez, não mostra isso na imagem. Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros, aí já é demais, né? Porque seres humanos e dinossauros não vivem na mesma época. A constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial. Paleoíndios seriam os indígenas que viveram no período paleolítico, né? O paleolítico é antes do neolítico. A Revolução Agrícola marca exatamente a mudança do paleolítico para o neolítico, né? O marco que se usa para essa mudança temporal, para essa divisão temporal. E aí, vocês vejam que na questão, na alternativa, está trazendo paleoíndio e período colonial. O período colonial é lá na Idade Moderna, a partir de 1500, quando os europeus começam a vir para o Brasil. Então, não tem a ver com grupos paleoíndios, se é que esse termo existe. Não tem a ver com grupos paleoíndios. Só sobrando a ser aspectos da vida cotidiana de grupos que vivem durante a chamada pré-história do Brasil. Galera, então,
eu queria chamar a atenção para dois aspectos dessa questão. Primeiro, o uso do termo chamada pré-história. Lembra que a gente falou do problema relacionado ao termo pré-história, como esse termo é eurocêntrico, preconceituoso, e dá o sentido de que são os portugueses ou são os povos europeus que começam a história a partir da escrita. Tudo que vem antes ou tudo que tiver ou tudo que não for uma sociedade baseada na escrita seria pré-história, não faria parte da história, não é? Então, por isso, o uso da chamada pré-história, assim chamada. Então, sempre que vocês virem o termo pré-história, é de se esperar que se use um termo antes que amorteça a pré-história, sabe? Que delimite ali e coloque esse conceito no seu lugar de termo problemático, digamos assim. Então você vai ver a chamada pré-história, a assim chamada, ou questões que coloquem em questão esse termo, por que é que se usa esse termo, ou a conhecida pré-história, mas não é realmente uma pré-história, né? A gente usa por falta de outro termo, enfim, ou por costume, mas sempre vai ver esse questionamento. E a outra coisa que eu já tinha falado no início é essa relação que se faz entre povos pré-colombianos ou povos pré-coloniais na América, tá certo? Que são os povos indígenas, pro caso do Brasil, e a chamada pré-história. Essa é mais uma relação que leva em conta a tarefa da colonização, ou o aspecto da colonização no Brasil, tá certo? E coloca como se a história só começasse a partir dos portugueses. E o que vem antes dos portugueses seria tudo pré-história. E aí, nisso, estaria no mesmo saco pintura rupestre, que diz respeito a grupos paleolíticos, meu Deus do céu, quase não falava, paleolíticos no Brasil, e grupos indígenas, que são organizações culturais posteriores ao Paleolítico, tá certo? E que são organizações culturais que a gente estuda separada desses grupos, tá certo? Mas a questão, eu espero que seja propositalmente, faz essa confusão exatamente para vocês observarem esse aspecto de que povos indígenas, meu Deus do céu, isso é a bandeja do ovo gospel. A questão coloca, propositalmente eu espero, exatamente essa questão de juntar, colocar no mesmo saco povos indígenas e povos paleolíticos, os primeiros grupamentos humanos no Brasil, tá certo? Não é a mesma coisa, a gente não se refere da mesma forma aos dois, porque são grupamentos diferentes, são épocas diferentes, tá certo? Então, por isso também as outras questões estariam erradas, porque relaciona povos indígenas e pintura rupestre. E não é característica dos povos indígenas a prática de pintura rupestre de forma alguma. Pintura rupestre diz respeito aos povos paleolíticos. Até aqui alguma dúvida, galera? Vamos seguir. Preste atenção porque eu quero também que vocês me respondam. Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas cidades, entre as duas civilizações, elas são semelhantes, pois. Então, ele quer que a gente observe dentro do texto as semelhanças entre duas civilizações. No período de 750 a 338 a.C., a Grécia Antiga era composta por cidade e estado, como, por exemplo, Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes umas das outras, mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso, frequentado por habitantes de todas as cidades e estados.
No período de 1200 a 1600, na parte da Amazônia brasileira, onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira e que tinham até 2.500 habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Em torno delas haviam roças, pomares e tanques para a criação de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. Então, o texto faz uma ligação entre Grécia e o Parque Nacional do Xingu, no Brasil, na parte amazônica brasileira, tá certo? Sobre a organização de cidades nessas duas localizações. Então, a semelhança que se tem entre Grécia e a Amazônia brasileira são a presença de cidades, tá certo? Cidades-estado. Mas essas cidades têm organizações diferentes. No Parque Nacional do Xingu, há a presença de praças, de estradas, de roças e tal. E isso não é falado no texto sobre a cidade grega. Então vamos lá, para as alternativas. Qual é a alternativa correta? Pensando na semelhança que é colocada entre as duas civilizações. Vamos lá, galera. Palpites. C, o palpite da galera que foi C. Grandes epidemias é algo que só é citado para o Xingu. Não há relação entre o Xingu e democracia, pelo menos não é colocada pelo texto. Principalmente que essa democracia seria concebida em Tebas, isso também não é colocado pelo texto. Os povos do Xingu falavam a mesma língua, tal qual a cidade-estado da Grécia. Essa é uma característica correta, porque no Xingu a gente encontra um mesmo tronco linguístico. Na Grécia nós temos a característica que une o povo grego como uma das características da identidade grega é a língua, que é algo que a gente tratou em sala de aula. Mas não é isso que o texto fala. O texto não se refere à língua, não se refere a questões linguísticas dos povos. E as cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia. Isso pode até acontecer, mas, mais uma vez, não é isso que o texto trata. O texto está tratando da presença de cidades autônomas e independentes nas duas civilizações. Exatamente o que traz a alternativa C, a alternativa correta, do jeito que vocês disseram no chat. Muito bem. Observem, pessoal, esse exercício de ler a questão, ler as alternativas, conforme o que está no texto, tá certo? Lembra que o historiador não foge da fonte, eu só posso falar o que tem fonte. Então, no Enem, eu só posso acreditar nas alternativas que existam no texto de alguma forma. Essa questão sobre lei das 12 tábuas. A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus... O que é que a lei das 12 tábuas, no geral, como um todo, representa para a luta dos plebeus na Roma Antiga? A lei das 12 tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro no relativo às dívidas não pagas. O código permitia, em última análise, matar o devedor ou vendê-lo como escravo do outro lado do Tibre, isto é, fora do território de Roma. Então, o que é que essa lei, a lei das 12 tábuas, possibilita para os plebeus, tá certo? Entendendo ela como um marco na luta por direitos de Roma Antiga. Por que é que essa lei é um marco? O que é que ela possibilita para... O que é que ela representa como lei, como artifício legal
para os plebeus. Lembrando que a lei das 12 tábuas é o primeiro código de leis escrito. Ele transforma em escrito um velho direito costumeiro, tá certo? E é uma reivindicação dos plebeus. Por que é que a lei das 12 tábuas, um código de leis escrito, vai ser uma reivindicação plebeia, galera? Algum palpite? Tem algo em mente aí? A lei das 12 tábuas não fala da estrutura agrária, não muda a estrutura agrária. E a estrutura agrária romana ela é baseada no latifúndio do início ao fim de Roma. A presença dos patrícios, que são as pessoas que têm as maiores quantidades de terra, representa exatamente isso, como o poder está ligado a uma estrutura agrária latifundiária. Exercer a prática da escravidão sobre seus devedores é algo que está no texto. Mas observem, a questão fala da lei como um todo e fala da lei como um marco na luta por direitos, tá certo? Então, o que é que essa lei representa nessa luta por direitos? Lembrando que um dos direitos que é reivindicado depois é exatamente o fim da abolição, o fim da escravidão por dívida, tá certo? E lembrando também quem é que deve e quem é que cobra numa sociedade desigual como a sociedade romana, tá certo? Então, quem é que vai ser colocado como escravo e quem é que vai ser colocado como... quem é que vai escravizar outras pessoas na sociedade romana, tá certo? Então, como é que isso pode ser vantajoso, a escravização pode ser vantajoso para a plebe? Não dá. Conquistar-se a possibilidade de casamento, essa é uma garantia da lei canuleia. A lei das 12 tábuas não fala sobre casamento, fala sobre propriedade. Ampliar-se a participação política nos cargos políticos públicos, essa é a reivindicação do tribuno da plebe, que é a presença plebeia no Senado. Lembra lá que eu falei da estrutura do Senado? E eu falei da reivindicação do tribuno da plebe, que foi até aquele negócio que os plebeus saíram da cidade de Roma, né? Deixaram a cidade um caos. Essa é uma reivindicação plebeia? É, mas essa garantia está dada pela presença do tribuno da plebe, não da lei das 12 tábuas. Inclusive, a lei das 12 tábuas é algo posterior. Reivindicassem as mudanças sociais com base nos conhecimentos das leis, exatamente o que vocês responderam, que foi exatamente a ênfase que eu dei sobre a lei das 12 tábuas na aula de Roma. A lei das 12 tábuas representa uma mudança na vida dos plebeus, porque eles podem reivindicar seus direitos com base em um código de leis escrito, que garante a eles o acesso à justiça, tá certo? Fixou a lei das 12 tábuas, principalmente fixa um direito que era costumeiro, baseado no costume, na oralidade, em um direito literário, um direito que tem uma escrita que garanta a aplicação das leis, tá certo? Então, por isso, reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Vocês acertaram no chat aí. Essa eu vou responder porque ela é simples e eu quero que vocês observem, lembrar disso para vocês. A experiência a que se refere o historiador Políbio nesse texto escrito no século II a.C. Então, Políbio escreve no século II a.C., tá certo? O texto é de 1985, mas ele foi escrito no século II. A tradução é de 1985, tá certo? E é de historiador romano. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo? Fato antes nunca ocorrido. Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos
a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento. Políbio está se referindo a os romanos e como os romanos conseguem, em menos de 53 anos, submeter quase toda a Europa, ou para ele, quase todo o mundo habitado, ao seu governo exclusivo. Lembrando que a Europa ainda não tinha atravessado o Atlântico, tinha dificuldade de se relacionar com a Ásia, porque barreiras naturais. E só conheciam o norte da África por causa do Saara, então não conseguiam passar para a África subsaariana. Então o mundo conhecido se resume ali àquele contexto do Mediterrâneo, ao que está ao redor do Mediterrâneo. E lembra que eu falei que na aula de Roma, né? Lembra que eu falei que Roma dominou quase toda aquela região. Aquilo dali virou tudo Império Romano. Era tudo mato e virou tudo Império Romano. E Políbio está falando exatamente da importância que isso tem para qualquer pessoa do mundo antigo que vivesse ali no século II a.C. para estudo, tá certo? Então esse deveria ser, para Políbio, o estudo principal, a preocupação principal de qualquer pessoa, tá certo? Quem não se preocupa com isso é inútil, ou indolente, ou ignorante, enfim, para Políbio, não é? Então observem aí a importância que ele dá ao Império Romano e o desenvolvimento desse império, tá certo? Então, Políbio está se referindo à experiência da concretização dos desígnios imperialistas romanos. Eu estou respondendo essa questão direto assim porque eu quero que vocês lembrem que quando a gente fala sobre Roma, a gente fala de um império e de uma civilização que foi desenvolvida com base nesses desígnios imperialistas, em um constante processo de expansionismo, de busca de uma expansão, tá certo? Então lembrem sempre disso quando a gente for falar sobre Roma, da característica expansionista, do imperialismo romano, tá certo? Da relação escravista que a gente tem, da economia escravista que a gente tem em Roma, e da relação entre plebeus e patrícios, da presença de plebeus e patrícios e as disputas que acontecem entre esses dois grupos, tá certo? Então, essa é uma característica da civilização romana e é uma característica básica. Do jeito que quando a gente estuda a Grécia, a gente fala de identidade, fala da língua, fala da cultura grega. Em Roma, a gente fala do imperialismo, tá certo? Foi o que eu mais centrei atenção, mas dei atenção na aula de Roma. Roma como uma potência imperialista do mundo antigo. Uma questãozinha sobre Egito, é a única. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadros do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedras há milênio. A pirâmide de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente. Então, hoje, essas construções são atrações turísticas, mas antes havia uma relação com essas construções diferente. Qual é essa relação, galera? Olha aí para as alternativas e me digam o que vocês acham. Qual é a relação que o Egito Antigo, que a civilização do Egito Antigo faz com esses monumentos? O que é que esses monumentos representam para essa relação, para essa civilização? Nós não falamos da civilização egípcia como uma civilização migratória, né, que tem essa característica. Além disso, essas construções elas estão espalhadas pelo Nilo, então não representam aí esse ímpeto migratório que está na B, tá certo?
A C, que fala de problemas econômicos e dos faraós sacrificarem aos deuses as suas riquezas. Ora, o faraó é Deus, então como é que eles vão sacrificar para si mesmo as suas riquezas? E como é que em meio a problemas econômicos vai se construir tantas coisas com tanta grandiosidade? Não tem relação. Representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obra pública. O faraó é esse ordenador da sociedade. O faraó representa esse controlador social, não é? Mas os desocupados não aparecem como um problema no mundo antigo. Desocupado como problema, galera, só vai aparecer no mundo capitalista. Até no medievo, que há a presença ali do desocupado e tal, isso pode ser visto como um problema, o problema da preguiça e tal, mas, né, do pecado da preguiça e tal, mas isso não vai ser colocado como um problema social, tá certo? E a ponto do faraó e resolver isso, né? E outra coisa é que no Egito há uma divisão do trabalho muito bem estabelecida. Isso não é colocado, as construções não têm a ver com um contingente de trabalhadores desocupados no Egito. E a E que fala do peso para a população egípcia que condena o luxo faraônico. Galera, lembra lá da questão que eu trouxe do Egito, que falava das condições de trabalho e que tinha uma greve, né? E que a greve não reivindicava de maneira nenhuma uma mudança na organização social do Egito. Eles não questionam a organização social, tá certo? Então esse luxo faraônico, a religião, ela não vai ser fruto de questão, tá certo? Porque a religião é a base para a sustentação da organização social egípcia. Então, só sobra significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Lembra da corveia, lembra que o faraó é proprietário de tudo no Egito, inclusive dos escravos, não é? E lembra desses monumentos como símbolos do poder do faraó, tá certo? A construção de monumentos, ela vai ser utilizada como símbolo para cada faraó. Cada faraó tem a sua construção, obrigatoriamente, tem a obrigatoriedade de construir algo para simbolizar a sua passagem na Terra, né? Como um Deus que é. Tá certo? Então essa é a... Galera, as questões sobre o Egito são bem poucas. Ou elas se relacionam com o Nilo, com a relação que esse povo tinha com o Nilo, ou ela fala de religiosidade, do faraó, da presença do faraó, do poder centralizado no faraó e tal. Então, lembrem disso quando falarem sobre Egito. A base da sociedade egípcia é a religião. A sociedade egípcia é uma monarquia teocrática, com o faraó no centro. Toda a propriedade no Egito é do faraó, tá certo? E essa religiosidade, essa relação com a morte, essa relação com os deuses, essa relação com os templos, vai ser a base da organização social egípcia. Ok? Lembrem sempre disso. Ok. Eu vou falar agora da escravidão. Vocês perceberam que eu já mostrei a resposta, né? Mas vamos falar agora da escravidão. O fenômeno da escravidão, ou seja, da imposição do trabalho compulsório ao indivíduo ou a uma coletividade, por parte de outro indivíduo ou coletividade, é algo muito antigo e, nesses termos, acompanhou a história da antiguidade até o século XIX.
Todavia, percebe-se que tanto o status quanto o tratamento dos escravos variou muito da antiguidade greco-romana até o século XIX em questões ligadas à divisão do trabalho. Então, vamos lá. O texto da questão está tratando de divisão do trabalho escravo, tá certo? E ele pede para dizer o que são essas variações que aconteceram da escravidão antiga e do século XIX. O que é que muda da escravidão antiga para o século XIX, tá certo? E relacionada à divisão do trabalho. Vamos às alternativas. Caráter étnico. Apareceu caráter étnico? Tá errado. Escravidão antiga não tem a ver com etnicidade, de forma alguma, tá certo? E isso não é encontrado em nenhum povo antigo, pelo menos não nos que a gente estuda tradicionalmente europeus, né? E o Egito. Não é encontrado um caráter étnico. Então, já exclui essa, a C, que fala de caráter étnico, e a E, que fala de raça inferior, que fala da aspectos étnicos. A D fala de independentemente das questões étnicas. Então, a gente pode pensar que está certa. Mas a D fala da desqualificação absoluta dos escravos para trabalhos mais sofisticados. Por que é que isso não está correto? A questão pede para a gente mostrar a diferença do mundo antigo para o mundo do século XIX. E no D, que fala dessa desqualificação dos escravos, isso é verdade para o mundo do século XIX. No século XIX, há essa noção do escravo como um trabalhador braçal, como um trabalhador indigno, né? Ele não é visto nem como ser humano, nem como pessoa na letra da lei. No Código Civil, o escravo não é uma pessoa, ele é um objeto. Então, ele não vai poder exercer trabalhos sofisticados, não é? Pelo menos isso no século XIX. No mundo antigo, há o uso de trabalho escravo para trabalhos especializados. Lembra que há interação entre trabalhadores livres e trabalho escravo na Roma Antiga, né? Tem lá aquele texto sobre escravidão que eu trouxe da Roma Antiga. Além disso, na Grécia, por exemplo, vão existir escravos de todos os tipos, fruto de guerras, não é? E vão ser usados em todo tipo de trabalho. Na Roma também, do mesmo jeito. No Egito, sei lá, a gente tem a lenda do José, né? O mito do José na Bíblia, a narrativa da história dele, que fala que ele chega como escravo e vai ser um escravo do faraó, trabalhar dentro do palácio do faraó. O que ele vai realizar um trabalho específico. Só sobra, então, a B, a especialização do trabalho escravo da antiguidade, pois certos ofícios de prestígio eram frequentemente realizados por escravo. Essa é a principal diferença relacionada à divisão do trabalho na antiguidade e no século XIX, tá certo? Essa vai ser a principal diferença. Lembrem dessas características da escravização antiga. Não tem a ver com caráter étnico e os trabalhadores escravos exercem várias atividades. Vamos para essa também sobre escravidão. Agora vocês me respondem. Os escravos tornam-se propriedade nossa, seja em virtude da lei civil, seja da lei comum dos povos. Em virtude da lei civil, se qualquer pessoa de mais de 20 anos permitir a venda de si próprio, com a finalidade de lucrar, conservando uma parte do preço da compra. E em virtude da lei comum dos povos, são nossos escravos aqueles que foram capturados na guerra e aqueles que são filhos de nossos escravos. A obra Institutas, do jurista Aelius Marcianus,
instrui sobre a escravidão na Roma Antiga. No direito e na sociedade romana desse período, os escravos compunham. O que são escravos na sociedade romana? O que é que representa os escravos na sociedade romana? Segundo a obra do Aelius Marcianus. O que vocês me dizem? Vamos lá, galera, palpites. Por que você acha que é, Ana Cláudia? Você consegue me explicar? Ou é só um palpite? É só o que eu acho mesmo, só um palpite. Desculpa, repita, por favor. É só um palpite. Galera, olha só. Comunidade criada a partir do estabelecimento de leis escritas. O Aelius aí tá falando de lei civil e lei comum dos povos. Em nenhum momento ele fala de um código escrito de leis, tá certo? Inclusive a lei comum dos povos diz respeito a costumes relacionados entre todos os povos, pelo menos na visão deles, né? Que é a escravidão fruto da guerra. Condição legal, categoria de trabalhadores oriundos dos mesmos povos, não vai ser os mesmos povos porque é fruto da guerra. Então, tipo, você guerreia contra vários povos. Força de trabalho sem a presença de cidadão, só o que tem aí cidadão, que são pessoas que não são consideradas cidadãs, né? Os escravos. Mão de obra especializada protegida pela lei, a condição legal independente da origem étnica do indivíduo. Os escravos são uma mão de obra especializada, podem ser uma mão de obra especializada e eles estão protegidos pela lei segundo a obra do Institutas. Mas a dá o sentido de que os escravos compunham no todo uma mão de obra especializada. Olha só como fica. No direito e na sociedade romana nesse período, os escravos compunham uma mão de obra especializada protegida pela lei. Então, significaria que todo escravo, que a população escrava como um todo na Roma Antiga, é uma mão de obra especializada protegida pela lei. O escravo pode desenvolver um trabalho especializado, que foi exatamente o que a gente estava falando na outra questão. Mas ele não vai ser todo escravo sendo uma mão de obra especializada. Então, no direito e na sociedade romana desse período, os escravos compunham uma condição legal, independente da origem étnica do indivíduo. A obra Institutas evoca dois códigos de leis, né? Que o jurista está falando de dois tipos de lei, a lei civil e a lei comum dos povos. Então, é uma condição legal para o jurista e que independe da origem étnica, porque os povos podem ser de qualquer canto, inclusive um cidadão romano que se escraviza, né? Que se coloca na situação de escravo. Não vejo relato sobre isso, mas se o jurista fala, isso deve acontecer de algum jeito no mundo antigo. Enfim, a questão correta é a D. Essa é a última questão, galera. Observem aí esse azulejo. E esse azulejo é um azulejo romano. Ele representa... Tem uma leoa e um leão. Aí tem elefante, girafa, tigre. São animais da savana africana, né? São animais que fazem parte da fauna africana. Então vamos lá. A figura apresentada de um mosaico produzido por volta do ano 300 depois de Cristo é encontrado na cidade de Lodi,
na atual Israel. Nela, encontra-se elementos que representam uma característica política dos romanos no período, indicada em... Galera, vamos lá. Quando a gente tem uma imagem, nós temos que buscar o máximo de informações possíveis sobre essa imagem, porque isso vai nos ajudar na leitura da imagem, tá certo? Então, isso foi produzido em 300 depois de Cristo, então é um azulejo antigo, e ele está em Israel. Quando a gente vai para a imagem, a gente vê que ele representa uma fauna africana, tá certo? Então, qual é a principal característica política dos romanos que justificaria a presença de um azulejo representando a fauna africana lá no estado de Israel? Palpites? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Responderam aqui cruzadismo, conquista da Terra Santa. Nada a ver, né, galera? Terra Santa é uma noção aí do medievo, a cruzada é empreendida pela Igreja Católica durante o período medieval, não tem nada a ver com o mundo antigo, tem nada a ver com Roma. Patriotismo é uma noção moderna, ligada aos estados modernos, é uma exaltação da cultura local. Isso não é uma característica dos povos romanos, não tem a ver com o mundo antigo. Helenismo, apropriação da estética grega. Os romanos têm uma influência estética grega, tá certo? Por causa de sua origem etrusca. Há essa influência, inclusive os deuses, né? A gente lê os deuses romanos como uma adaptação, uma tradução, digamos assim, da estética grega. Mas esse movimento helenístico tem a ver com a dominação macedônia. E o helenismo, ele é uma característica da cultura grega, que é a interação da cultura grega com a cultura oriental, não com a cultura romana, tá certo? Aí o imperialismo é real, né? É uma característica política dos romanos, mas estaria ligado à selvageria dos povos. Não é isso que está representado no azulejo, e não há, pelo menos eu não encontro, eu não tenho conhecimento sobre essa noção, essa relação de ver o outro como um selvagem, um selvagem no sentido animalesco, de ver o outro como um animal. No mundo antigo, a gente ver o outro como um bárbaro. Pode ser ver o outro como inferior, como alguém a ser dominado, né? A gente tem isso. Inclusive, o povo romano vai lutar, né? Uma das guerras permanentes da história romana é contra a invasão bárbara, né? Que é a invasão dos povos nórdicos, dos otomanos, eu acho, não lembro. Mas isso vai ser inclusive o fim do Império Romano e está ligado à invasão bárbara. Mas isso não tem a ver com uma selvageria. Isso não é uma característica do Império Romano, do imperialismo no mundo antigo, tá certo? Essa leitura do outro como um selvagem. Isso vai acontecer na colonização. Sobrando o expansionismo, que foi a resposta da Jamília aí no chat. Expansionismo, diversidade dos territórios conquistados. Pô, é uma representação da África, da savana africana lá no estado de Israel. Então, é uma representação máxima da diversidade dos territórios, né? Então, são essas as características. Essa é a principal característica que a gente tem que pensar. As duas principais características que a gente tem que pensar na hora de trabalhar com Roma. Já falei sobre isso. Imperialismo e expansionismo. Mas imperialismo, nesse caso, está errado por causa do complemento da alternativa, e porque se a gente vê o que está sendo representado lá, não tem a ver com os povos dominados, né? Não recupera essa noção. Tá certo? Então, galera, alguma dúvida? Alguém tem alguma questão? Quer perguntar alguma coisa? Não entendeu? Quer que eu volte?
Não, então eu vou encerrar por aqui. Um beijo. Eu fiz essa aula mais no sentido de revisão mesmo, para que vocês revisitem aí alguns aspectos importantes, relembrem conceitos que a gente tratou nas aulas e vão se acostumando com essa forma de responder questões de humanas. Responder lista de questão às vezes está muito ligado a exatas, mas em humanas é importante vocês irem treinando a cabeça para ler essas questões, sabe? Para quando vocês lerem as questões, não ficarem surpresos, né? Com o formato, com a quantidade de texto. Então, é por isso que eu mostro essas questões para vocês irem se acostumando com esse modelo, tá certo? Então, galera, beijinho aí, bom almoço para vocês.